Boa noite, caríssimos irmãos. Vamos dar prosseguimento às nossas tarefas e aos nossos estudos da noite, aproveitando este ambiente já harmonizado pelos nossos queridos irmãos benfeitores espirituais. E já fomos abençoados pela primeira parte a um estudo da Dona Luzia a respeito de beneficência. Que é muito importante a todos os cristãos, pois a mensagem que Jesus, uma das mensagens principais que Jesus nos deixou, né, a respeito da caridade, de amar o próximo. Então, a reflexão, meus irmãos, é muito importante, e a doutrina espírita sempre nos convida à reflexão sem imposições, sempre contando com o nosso livre-arbítrio e ao nosso bom senso. Afinal, a quem já teve um pequeno contato de 5 a 10 minutos com o Evangelho de Jesus, seja qual religião for, já tem consciência das necessidades que nós temos na nossa vivência aqui no planeta Terra. Dentre elas é isso, né? Desde o Decálogo até Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, beneficência. A quem estamos beneficiando? Eis a reflexão. Trazer aqui, meus irmãos, um local muito importante, onde às vezes esquecemos de trabalhar essa beneficência, que é o nosso lar. Não é o nosso lar, a colônia espiritual em cima do Rio de Janeiro. É o nosso lar aqui mesmo, físico. Nossa casa, nosso seio familiar. Então, aproveitando o estudo da reflexão da Dona Luzia, eu já deixo aqui já antemão a questão: quantos estamos sendo beneficentes dentro do nosso lar, com aqueles que compartilham conosco o teto abençoado? O lar, meus irmãos, é onde parte tudo. Me recordo até hoje, primeiro dia de aula de educação moral e cívica na escola. Família. O que é família? É a base da sociedade. De onde sai nossa vida é de dentro do lar. Salvo algumas exceções, é claro, mas não vamos entrar nesse detalhe. Por quê? Mesmo sendo um local diferenciado de uma família normal, um pai, a mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, né, um lar de adoção, não deixa também de ser um lar, e também rico em aprendizado. A questão é quanto que nós estamos utilizando toda essa experiência que obtemos dentro do nosso seio familiar. Quando reencarnamos, encontramos no lar o berço que nos acolhe, o teto que nos abriga, a escola que nos orienta, o templo que nos edifica e, acima de tudo, o grupo familiar que nos auxilia em nossa jornada espiritual. Então, quando nós ficamos adultos, nós buscamos a nossa ascensão, a nossa paz e a tranquilidade fora de casa, esquecendo que
o local onde nós devemos trabalhar mais é dentro do nosso lar, dentro da nossa intimidade. E daqui é o ponto inicial onde nós vamos expandir essa elevação que a gente tanto procura, essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia. Então, reencarnamos. O lar cristão não se restringe a uma construção de alvenaria, e antes, uma edificação que se alicerça no amor fraterno. Suas paredes se erigem de cooperação ativa de todos. Suas portas e janelas traduzem o intercâmbio com os irmãos em humanidade. Seu teto é o Evangelho de Jesus, e além dos companheiros mais próximos de nossa jornada, tudo que nele existe constitui o material didático de que necessitamos para evoluir. Então vejam a importância do nosso trabalho dentro do lar. É onde origina tudo, as maiores e as primeiras lições da vida. Começa dentro do seio familiar, do lar. Então, por que tentamos buscar fora? Essa é a questão. Mas eu vou levar para dentro a paz, para dentro da minha casa, Marcelo. Mas será que assim é o certo? Nós podemos sim nos instruir para melhorarmos dentro de casa, mas a experiência, a vivência é lá dentro. Principalmente indulgência, resignação, que nada mais é do que a própria beneficência. Falar as palavras com amorosidade, forte, firme, com firmeza, né? Mas com amorosidade. Por quê? Muitas das vezes temos no nosso lar aqueles que Deus nos confiou a encaminharmos para o mundo. Quem é adulto, quem é pai, quem é mãe, avô, avó, sabe disso. E o espelho em que geramos nessas criaturinhas que convivem conosco é muito forte, e isso se arrastará para a vida deles, como para a nossa também, pois somos responsáveis de tudo aquilo que falamos ou fizemos e pensamos, principalmente dentro de nossa casa. A confiança que o Criador teve para conosco nos afiançou uma família para cuidarmos, onde uns cuidando dos outros, né? Às vezes temos a impressão, chefe de família. Tudo bem, a gente elege um chefe de família, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é o avô, às vezes é a avó, um tio, a tia, não importa. Aquele que tem mais a responsabilidade, mais o poder da palavra. Mas enfim, a gente não pode esquecer o respeito, o amor, ensinar com amor, transmitir, exemplificar com amor. Então, é material didático para a nossa vida, a convivência no lar. Mas eu vivo sozinho, Marcelo.
Sim, vive sozinho, mas sozinho a gente sabe que a gente nunca está só. E sempre tem alguém, sempre vamos à casa de alguém que nós consideramos nosso lar, já que for o caso que, eu moro sozinho. Mas lembre-se, moras sozinhos nessa vida. E até agora, amanhã, não sabe. Então, família, meus irmãos. Eu costumo até dizer, família é família. Ela possui suas leis, seus costumes. Não é uma democracia. Família é família. É diferente. Quando Jesus nos recomendou amar ao próximo como a nós mesmos, nos induziu a uma maior dose de amor, tolerância, carinho e renúncia frente aos familiares que constituem o próximo mais próximo de nós, principalmente com quem vivemos dia e noite. Então, se trabalhamos, é como eu disse, se trabalhamos fora de nossas casas, procurando seguir ao Mestre, amando ao próximo, ajudando, praticando caridade, nós temos que redobrar esse sentimento dentro de casa, dentro do nosso lar. Porque nada nos adianta exemplificar a caridade fora de casa e esquecido dos entes que nos toleram e suportam nas dificuldades diárias. Marcelo, você fala isso porque você não conhece fulano, ciclano, beltrano que mora comigo. Tá, e nós? Será que somos pessoas tão fáceis assim de lidar, de conviver? Será que é só o outro que está morando comigo que está gerando problema? Porque é muito fácil, meus irmãos, a gente apontar o dedo e achar que o problema está no outro. E quantas vezes nós falamos aqui que o maior mal que existe é o mal que existe dentro de nós mesmos. É esse que atrapalha todo o nosso processo. O mal de fora nos influencia se a gente abrir a porta, der acesso para ele. Agora o mal que está dentro da gente. E acreditem, irmãos, todos nós temos defeitos. Somos imperfeitos, senão não estaríamos encarnados aqui na Terra. Seríamos um anjo benfeitor. Não teríamos a necessidade de voltar à carne e passar por todos esses processos nas quais todos nós passamos as aflições. Então, nada adianta exemplificar a caridade fora de casa e esquecer daqueles que moram conosco, dentro do nosso seio familiar. O lar representa ainda o ponto de reencontro de nossas almas como irmãos, o lar, esse é muito importante essa parte. O lar representa ainda o ponto de reencontro de nossas almas com os irmãos, aos quais no passado beneficiamos e hoje buscam, por sua vez, nos ajudar. Ou então o reencontro com aqueles a quem muito prejudicamos em outras reencarnações e após a nossa conscientização no plano espiritual, por todo o processo reencarnatório, solicitamos novo convívio com eles na posição de filhos, pais, irmãos e demais familiares que nos partilham o teto nesta existência. Eu acredito que os irmãos já ouviram várias e várias vezes isso. Aqueles que estão conosco dentro do nosso lar, geralmente são os desafetos do passado e tudo mais. E é verdade.
Tivemos alegrias também? Tivemos alegrias também em outras vezes. Tomou forma de gratidão, às vezes reencarnamos juntos, né? Não é tudo é sofrimento. O que é dito é que na grande maioria das vezes é resgate mesmo. É resgate, então nós temos que trabalhar os nossos sentimentos com aqueles que estão conosco. O cristão dignifica sempre o lar que o agasalha. Nunca, porém, se esquece de que a sua família não se restringe aos laços consanguíneos, mas se estende por toda a humanidade. Aqui já é um outro parâmetro, né? Mas é só uma pequena lembrança aqui do autor de que não é só também vem a mim aos meus e os de fora não estou nem aí, né? Nós temos a nossa grande família, que é a humanidade, e o amar ao próximo, lógico, se encaixa a todos os casos. Mas nós voltemos ao nosso lar físico, não a colônia espiritual. O melhor meio de valorizar o teto que nos acolhe está no culto do Evangelho no lar, na vivência constante do bem, na harmonização com os familiares e na cooperação permanente com todos. Eu lembro que uma vez o Alberto Almeida fez um estudo, que ele faz muitos estudos a respeito da família. Ele falou que hoje, os dias atuais, está virando família hotel, né? Cada um no seu quarto, com o seu sinal de internet, com o seu computador. Ninguém almoça junto, ninguém janta junto, ninguém toma café da manhã junto. É hotel. Um chega, outro vai, outro vem, um vai na cozinha, enquanto outro está assistindo televisão, né? Às vezes fica lá 2, 3 dias, um sem ver o outro. As pessoas não se veem, morando dentro da própria casa, não se conversam. A família hotel, gente, que é isso? Como que a gente vai trocar as experiências? Boa noite. Então, culto do Evangelho no lar, meus irmãos, muito importante. Quem não faz, trabalhe, começa. Meia hora por semana, não vai arrancar pedaço de ninguém. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lê um estudo, faz uma reflexão entre todos os moradores da casa. Conversa, explica, entendeu, não entendeu? Façamos, meus irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Que começa a compreender muita coisa que a gente não entende dentro de casa. Por que meu pai é assim? Por que minha filha age desse jeito? Estudo, convivência, Evangelho. O lar, coração do organismo social, é o local onde começa a nossa missão no mundo. É o que eu falei no começo, né? Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos, com a sociedade, com o mundo. Seremos fora do lar, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Então, como aquele que tem o lar conturbado, agitado, né? Como que ser uma pessoa serena fora dele? Não dá. E é como eu disse, nossa intimidade do lar é que nós levamos para fora, para a vida, para a sociedade, o nosso trabalho, o nosso convívio entre os entes queridos, as amizades. Não é fora que a gente vai aprender, é dentro. Fora a gente vivencia o que a gente aprendeu lá dentro.
porque são exatamente as diferenças entre a individualidade de um espírito e outro dentro da casa, é que nós passamos a compreender o mundo aí fora, o porquê que as pessoas agem do jeito que agem. E se conseguimos ser tolerantes com aqueles que dizemos que amamos, que são nossos consanguíneos, talvez a gente consiga levar isso para fora de nossas casas. Senão, passa a ser um toque de demagogia. Pois não conseguimos nem amar aqueles de verdade, aqueles que estão ali, os próximos, mais próximos. Então, no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz uma reflexão a respeito disso também, sobre o nosso lar. A lição se chama Contristação, é de número 153. Contristação é ato ou efeito de tristeza, de sofrimento. Constritação. E da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é onde foi tirado esse estudo, né, de Emmanuel, é o capítulo 7, versículo 9. Agora folgo, as palavras de Paulo, agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. O que vai trazer aqui a reflexão, meus irmãos? Nossa vida não é um mar de rosas, certo? Temos aflições, temos dificuldades, sejam elas de qual caráter for, não importa. Dificuldades, aflições, fora, e também temos dentro do nosso lar. Mas não quer dizer que está errado, porque a vivência é a experiência, e é o que, quando nós aplicamos a resignação em nossas vidas, nós aprendemos com essa experiência. Ao invés de indignarmos, de revoltarmos, por que meu pai age assim, ou por que meu filho age assim, aí estamos perdendo a oportunidade da experiência, porque a revolta destrói isso. Não conseguimos superar essas dificuldades que todo lar tem. Não tem como dizer que não existe. Todo lar tem desentendimento, tem aflição, tem dificuldade. Então Emmanuel vai nos trazer aqui que nem tudo é um mar de rosas, mas se faz necessário, assim como todo sofrimento que nós temos durante nossa vida, se faz necessário, meus irmãos. Não é castigo de Deus, é bênção, é bênção. Sofrer é bênção, Marcelo? Depende da maneira que a gente encarar. Se a gente encarar com revolta, aí não vai ser bênção, realmente não vai ser bênção. Mas se a gente procurar compreender e aprender com essas experiências que as aflições nos trazem, os sofrimentos, as constritações da vida, aí sim, é algo que levaremos para o resto de nossas vidas. Quantas vezes se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta não lhes alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor não lhe visite a senda, ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, meus irmãos, a realidade chega sempre
inevitável e inflexível. Então, por mais, meus irmãos, que a gente ore, ajoelhe e peça para Deus que o nosso lar seja um lugar de harmonia, de paz, tranquilidade, onde nós não iremos passar um pouquinho de raiva, não adianta. Nós temos que rezar a Deus, sim, orar a Deus, sim, mas para que nos dê força e sabedoria para suportarmos e passarmos por essas experiências com louvor, com amor, com entendimento. O que isso está me ensinando? Porque é exatamente isso, meus irmãos, que nós vamos levar o resto da nossa existência. Quantos de nós não fazem? Eu cansei de fazer isso. Meu Deus, me abençoa com a paz, ao invés de falar, meu Deus, me abençoa com a força para buscar a paz dentro de mim. Entende? Tem diferenças. E a oração, meus irmãos, tem poder. Só que Deus nos dá aquilo que a gente necessita, nem sempre aquilo que a gente acha que precisa. Então, o que acontece? No turbilhão de sombras da constrição, do sofrimento, o homem, nós, não raro a gente se sente vencido, se sente abandonado. Fala, eu estou largado ao léu, Deus esqueceu de mim. Quem nunca falou isso? Por que eu sofro tanto? Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo de Deus. Então, para nós, está sendo aquele turbilhão de sombra, de derrota, de achar que é a última criatura da face da terra. Mas para o Criador, está olhando para nós com amor, vendo-nos passar por mais uma experiência. Experiência essa que nos dignifica a alma, e é o que eu volto a dizer a todos, e é que a maneira como nós encaramos é que vai fazer a grande diferença. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior, seus benfeitores, se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Então as lágrimas, meus irmãos, lapidam-nos a alma, ou podam nossas ramas imperfeitas, como o pomicultor, que é quem cuida de pomares, né? Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Por quê? Quem não passa dificuldade, meus irmãos, não aprende a lição, tem que passar pela prova. A prova. Então, dentro do lar, não é diferente, não tem diferença.
Mas derrotados, meus irmãos, jamais. Eis o Cristo Consolador. Nós temos o Cristo ao nosso lado. Então cabe-nos a fé, a boa vontade de superação. Porque senão não teríamos méritos. Se fosse tudo fácil de mão beijada e caísse no nosso colo. Cadê o mérito nisso tudo? Então, indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessária. Quando estivermos contristados à face de faltas que cometemos impensadamente, é razoável que sofremos a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoamos sobre nossos corações. Contudo, quando a prova e a luta nos surpreendem, a casa ou o espírito, em circunstâncias independentes de nossa vontade, então é chegada a hora da constrição segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. São os nossos resgates, nossas oportunidades de lapidação, de compreensão, de compreender que aquele irmão que está conosco é merecedor da nossa indulgência, assim como nós também merecemos a indulgência do próximo, porque todos somos falhos. E uma vírgula, meus irmãos, colocada errado numa frase, gera mau entendimento, tanto da nossa parte, como da parte do outro. Então, temos conturbações? Temos. Como eu sempre digo, a gente tem que agradecer, meus irmãos, e pedir força, coragem. O Luzia falou aqui, coragem. Não é só coragem para a gente trabalhar fora, não. É coragem para trabalhar nossos sentimentos dentro do nosso lar. Coragem de se expor, de abrir seu coração para aqueles que compartilham conosco o teto, lugar sagrado. Não podemos achar que estamos sempre certos ou sempre errados. Todos nós temos problemas, todos nós temos falhas, e todos nós acertamos também. Lembremos sempre da professora ou do professor de educação moral e cívica. Família é a base da sociedade. É onde inicia tudo, meus irmãos. Ah, mas eu já estou com idade, Marcelo. Seu corpo está com idade. Seu espírito ainda é um bebezinho. Nós não vivemos nada ainda. Não sabemos de nada ainda. Estamos engatinhando, começando a engatinhar no Evangelho. Como não temos o amor do Cristo quando olhamos para os nossos familiares, meus irmãos? É muito importante, é o exemplo daqueles que vão enxergar conosco, porque o exemplo fala muito mais alto do que palavras. Que se queremos a paz e a harmonia, meus irmãos, então sejamos a paz e a harmonia. Não exijamos a paz. Não podemos exigir paz. Nós temos que ser a paz, ser a harmonia, o ponto central. Já que é isso que almejamos, então vamos trabalhar com isso.
não querendo que o outro faça o que a gente quer que a gente faça para a gente ser feliz. Isso não existe, meus irmãos. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Assim influenciamos de uma maneira bem amorosa aqueles que amamos e convivemos. Nosso lar, meus irmãos, nosso seio familiar, trazer essa reflexão, né? O quanto então, aproveitando o gancho da irmã Luzia, beneficência, quanto estamos sendo beneficentes dentro de nossa casa, dentro da nossa família, quanto estamos praticando da indulgência e da resignação, e principalmente quanto estamos amando os nossos próximos, que são mais próximos que todos. Que Jesus nos abençoe e possamos sempre contar com um amigo divino nos seus exemplos e todos o seu evangelho, que nos traz luz, amor e compreensão.